Olá, pessoal. Ô, Romeu, simbora? Novamente eu tô aqui fazendo estes últimos testes. Tá me ouvindo bem, Romeu? Bem, eu vou então é, me preparar aqui. Tô com bastante coisa aberta. Eu tô vendo aqui que tá ao vivo já. Tô com o Romeu aqui. Tu é de onde, Romeu? Maravilha. Bom, tô aqui com o meu monitor ligado. De onde você é, Romeu? Araranguá, joia. Eu tive aí com o pessoal da A Musical, com o Vicente, meu amigo Vicente, né? Eu vou começar então. Ah, o que que eu então, como sempre, a aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de decibéis, né? E o tema eu achei muito oportuno porque decibéis nosso de cada dia. A gente que trabalha com áudio, que trabalha com música, nós temos uma convivência diária com decibéis. Tudo que a gente vai fazer, essa, esse nome, esse contexto, ele está relacionado. Eu já vou explicar o que é decibel, o que significa, né, tecnicamente, e vou dar vários exemplos de como aplicar isso. Aplicar na prática, né, de forma com que seja o mais simples possível para você que está assistindo aí. O meu nome é Fernando Gabriel, sou do Instituto Fernando Gabriel. Esse projeto técnico de som do zero, ele começou com uma ideia de que toda vez que a gente vai fazer um curso, grande parte desse tempo, de repente 2 dias ou 3 dias de curso, a gente passa revisando conceitos matemáticos. E a base desses conceitos matemáticos, muitas vezes a pessoa, como hoje no Brasil ele é aberto, não é os cursos não são classificatórios por níveis, né, a título de aperfeiçoamento. Então você encontra uma turma, eu que faço palestras, treinamentos, workshop no Brasil inteiro, então eu tenho que ir medindo como que eu vou dirigir a palestra. E em cursos, né, em cursos, a gente vai ver que existe uma, uma grande diferença de nível de pessoas que vão para esses cursos. E o que eu quero com essa proposta é facilitar esses entendimentos, tá? Eu vou jogar aqui, né? Então, esse é o nome do nosso projeto, projeto técnico de som do zero. O projeto técnico de som do zero, ele vai ajudar você a chegar mais preparado para estes treinamentos, tá bom? Então, como de costume, eu vou convidar você a agradecer a Deus nesse momento
por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus pela vida, pelo dia de hoje, por você que está assistindo, onde quer que você esteja, como esteja, na forma que esteja, né? Que você consiga respirar nesse instante, se desligar um pouco das preocupações, dar uma relaxada, tomar um pouco de água, voltar ao seu equilíbrio. Eu sempre procuro fazer uma pergunta: quem sou eu? O que eu estou sentindo nesse momento? Aonde está o meu coração? E que a paz do Cristo Jesus possa me alcançar, possa me abençoar, possa me dar sentido. E que Deus, nosso Pai, nosso grande Pai, continue a nos abençoar hoje, nesse instante e para todo sempre. Muita paz, né? Então, a aula de hoje, nós tivemos várias aulas, né? Se eu não me engano, essa é a aula número 5, fora os outros vídeos que eu tenho feito. Se você está assistindo aqui pelo canal, clica aqui, se inscreva para você estar recebendo atualizações. Eu montei um grupo no Telegram, onde eu tenho postado material. Por exemplo, hoje tem a aula, eu coloco o material de hoje, alguns slides que eu vou estar utilizando aqui, lá no grupo do Telegram. Por que Telegram? Telegram facilita porque eu posso mandar vídeos altos, grandes, né? É um meio de comunicação onde eu posso colocar muitas pessoas, né? E essas informações elas ficam salvas na nuvem, né? E você de repente não precisa estar baixando igual o WhatsApp, enchendo a memória do seu celular. Então você pode baixar, fazer o download dessas imagens, os vídeos, de repente pode deletar, a hora que você quiser você volta a buscar no grupo, tá? Isso aqui é feito de forma gratuita e eu sempre vou procurar. Algumas pessoas falam assim: Fernando, por que você estende tanto o assunto? Porque eu gosto de explicar. Eu tenho um método. Como isso aqui é algo para quem está começando do zero, não é um curso, eu poderia estar montando um curso teórico em que em 5 minutos eu faço a apresentação do assunto e em 10, 15 minutos eu explico. Eu tenho um curso formatado técnico de som, curso técnico de som do zero, que vai pegar o iniciante, vai torná-lo um profissional de instalação, por exemplo, né, que é o projeto técnico de som do zero, segundo a classificação brasileira de ocupação. Nesse curso eu explico passo a passo como que se dá isso e ele é mais dinâmico. Nós temos um grupo, né, que a gente está trocando ideia e o objetivo é fazer com que todos esses alunos ele pelo menos execute durante o curso um projeto de sonorização, onde eu vou estar dando uma mentoria, onde eu vou estar acompanhando ele e ajudando ele na prática, né? Como ele vai projetar, como que ele vai instalar, como que ele vai operar, enfim. A nossa aula de hoje é uma revisão de decibéis. Falta uma parte de decibéis, eu falei de onde chega, então eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui, para que a gente possa entender melhor esse processo, tá? Tô vendo aqui se tem. É isso. Bom, então o que a gente precisa entender como conceito, né? Eu vou estar colocando então uma imagem aqui, vou puxar para a tela do computador, puxei aqui. Isso aqui está no Fundamentos Elementares. Então, o Alexandre Graham Bell,
Ele viveu de 1847 a 1922, e ele que desenvolveu o decibel, né? O bel, na verdade, porque o decibel é a 10ª parte do bel. O dB é uma unidade de medida logarítmica e relativa, né? Ou seja, dB é igual 10 vezes, porque é a 10ª parte, de log, de uma potência sobre outra, onde P1 e P2 são grandezas de qualquer espécie, né? Aqui está a fórmula, né? A matemática nos permite representar qualquer número nas formas decimal, aritmética e, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas que a gente pode estar expressando alguns números, que é uma revisão, na verdade, do que nós fizemos nas aulas passadas. Deixa eu pegar aqui imagens. Então, por exemplo, eu tenho o número 1000 que está na forma decimal aqui na forma aritmética, né? E aqui na forma exponencial. Eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui de como que se dá isso. Nós já falamos que eu usei o exemplo do, por exemplo, eu tenho uma caixa de 1000 watts, né? Será que tá pegando bem aqui? Tá pegando bem. Então, uma caixa de 1000 watts, né? Ou o número 1000, o que eu posso fazer com esse número 1000? Esse número 1000 eu posso dividir por 2, não posso? Então, 1000 dividido por 2 vai ser 500. Eu posso dividir o 500 por 2 e vai dar 250. Eu posso dividir por 2 e vai dar 125. Aqui eu já posso dividir por 5, né? Por 5 vai dar 25. E eu posso dividir ele por 5 de novo, né? Sobrou 5 e 5. Então, eu tenho aqui o número 2. 2 elevado a 1, 2, 3. Número 2 elevado a 3. Mais número 5 elevado a 3. Vamos ver se está bom aqui. Então, o que é o 2? O 2 não é a mesma coisa que isso aqui? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Certo? Número 5. O número 5 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 elevado a 3, não é isso? Então eu peguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi transformar o 1000, né? Então, número 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 dá 8. Os 5 são 3 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 8 vezes 125 é igual a 1000. Né? Então, isso aqui é uma forma de nós descrevermos o número, né? E aqui a gente tira a prova real. Na verdade, isso aqui é uma pequena revisão do que a gente já viu na aula 2 ou 3, e que a gente vai estar utilizando. Se você tiver uma calculadora, eu falei já na aula anterior, nós temos os logaritmos, né? Nós temos os logaritmos. Então, a gente vai utilizar muito o logaritmo, tá? Eu vou pegar minha apostila que está aqui. Então, ó,
É uma apostila, né? Logaritmos, está aqui, né? O que acontece? Nós vamos encontrar lá o log de 1. Se você pegar a sua calculadora, o log de 1 é 0, o log de 2 é 0,30, né? O log de 3 0,48, o log de 4 é 0,6, o log de 5 é 0,7, o log de 6 é 0,78, o log de 7 é 0,84, o log de 8 é 0,90, o log de 9 é 0,96, o log de 10 é 1, o log de 100 é 2, o log de 3 é 1000. Tá? Vamos voltar aqui. Vocês não estão vendo. Deixa eu trazer para a tela aqui, ó. Me desculpe, gente. Então aqui, eu vou repetir novamente, ó. Logaritmos, log de 1 é 0, de 2 é 0,30, log de 3 é 0,48, log de 4 é 0,60, o log de 5 é 0,70, o log de 6 78, de 7 84, o de 8 0,90, o de 9 0,96, o de 10 é 1. Tá? O de 100 é 2, o de 1000 é 3, o de 10.000 é 4, 10.000 é 4, o de 100.000 é 5. Tá? Existe uma outra forma aqui, né, que, que a gente chama de escala. Tá? Que é a escala, nós temos aqui uma escala linear de frequência, nessa parte de cima aqui. Nessa escala linear, né, eu vou ter assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, até 200. Isso aqui é uma escala linear, uma escala numérica linear, uma escala de frequência, né, linear. Tá? Já na escala logarítmica, né, de frequência, por exemplo, de 10 Hz até 100 kHz, tá? Você vai ter lá 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K e 100K, tá? Então, essa é uma escala logarítmica de frequência, que tem uma variação de 10 Hz até 100 kHz. Bom, como que eu uso isso? Para que serve isso? Né? O que eu preciso fazer? Tá? Tá muito rápido? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que eu dei uma perdida no horário aqui. Meu computador mudou o horário. E eu comecei uma hora antes do que eu havia anunciado. Mas enfim, vamos tocar o bonde. Né? Bom, isso aqui é uma escala logarítmica de frequência. Então eu vou voltar para a minha tela, tá? E o que é importante a gente rever? Então eu vou trazer aqui, ó. Nós tínhamos, qual que é o log de 2 que a gente tinha visto lá? Log de 2 é igual a 0,30, né? E o log de 5 é 0,70. Agora eu vou trazer aqui para a câmera. Bom, nós temos aqui, nós pegamos lá 1000 watts, por exemplo, de potência, né? E transformamos isso em um número. Né? Nós temos lá, por exemplo, 1000 watts de potência. Isso aqui está numa forma numérica. Nós transformamos em uma outra forma numérica, tiramos aqui. Né? Então, aí que entra o logaritmo. Né? Então, nós temos 2 elevado a 3. Esse meu 3 aqui ficou muito feio. Está parecendo um 2 aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, porque senão... Né? Temos 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Então, o meu log de 2 é 0,30. Tá? Então, assim... e o meu log de 5 é 0,70.
Na regra de log, tá? Na regra de log, que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui, existem algumas regras a nível logarítmico, tá? Que a gente precisa rever com mais atenção. Então nós vamos lá para a tela, né, e vamos vir aqui na apostila. Decibel, a grandeza que a gente viu, né, a tabela de conversão aqui, né. A gente já fez toda essa parte. Então as propriedades. Primeira propriedade de log, né, é log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. A segunda propriedade é log de A dividido por B é igual a log de A menos log de B. E temos a terceira propriedade, que é A elevado a B é igual a B vezes log de A. Né? Então, nós chegamos aqui, tá? Nessas três propriedades. Agora eu vou voltar para a câmera. Eu falei das três propriedades, então eu tenho... Vamos fazer na prática aqui a coisa. Eu tenho um amplificador de 1000 watts. Eu quero transformar, eu quero achar o log dele, né? É bem mais simples, depois da calculadora você vai entender. Então, eu cheguei a esse número, a essa transformação. 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Então, o log de 2 é 0,30. Tá? Então, 0,30 é 0,30 é isso aqui. Vezes 3 vai ser 3 vezes 0,30. Tá? O 5, tá? Qual que é o log de 5? Então, é 5 vezes... Não, é 3 vezes, porque é o 5. Então, é 3 vezes 0,70. Tá bom? Daí, ali na regra, é log de A mais log de B. 3 vezes 0,70 vai ser 2,10. 3 vezes 7, 21. Não é? 3 vezes 0,3, 0,9. Log de A mais log de B é igual a 0, 0, sobe 1, 3. Tá? Então, o log de 1000 é igual a 3. Eu falei muito rápido? Me bananei? Então vocês entenderam. Eu transformei o número 1000. Ele é 2 elevado a 3 mais 5 elevado a 3. Tá? Nós tiramos a prova real aqui. Então, o logaritmo, o log de 2 é 0,30. Tá? Então, o log de 2 é 0,30 vezes 3. E o log de 5 é 0,70 vezes 3. 3 vezes 0,30 mais 5 vezes 0,70 é igual a 3. Se você pegar a calculadora, tá? Se você pegar a calculadora, deixa eu ver se eu tenho uma calculadora boa aqui. Eu tenho uma calculadora aqui, ó. Tem uma calculadora boa e vou trazer uma imagem de fundo, que é os números, mais a calculadora. Então, eu tenho o número 1000, o log de 1000 é 3. Na calculadora é mais fácil, né, pessoal? Né? Então, mas assim, eu preciso passar para vocês qual que é o fundamento disso, tá? Fernando, e por exemplo, e se o meu amplificador, igual eu dei exemplo na aula passada, se o meu amplificador ele for de 2000 watts de potência, eu vou achar o log 3.3, tá?
O log de 2000 é 3,3. E daí que a gente vai aplicar as fórmulas matemáticas. Né? O que acontece? Deixa eu trazer para cá de novo, câmera. Então a gente viu lá que a fórmula matemática de potência, por exemplo, vamos continuar aqui no nosso amplificador. Então, a fórmula matemática é dBW igual 10 vezes o log de potência sobre 1. Tá? Essa potência aqui é igual dBW é igual 10 vezes o log de 1000 sobre 1, né? O 1000 aqui. 1000 porque eu quero achar esse amplificador. Daí a gente vem dBW é igual 10 vezes... Qual que é o log de 1000? Log de 1000 é 3. Então, dBW é igual a 30. Certo? Só que eu quero achar agora a minha segunda pergunta. Ah, mas eu tenho um amplificador agora de 2000 watts. Então, é dBW é igual 10 vezes o log... Não é 2000? 2000 sobre 1. Então, dBW é igual 10 vezes... Qual que é o log de 2000? 3,3. Certo? Então, dBW é igual a 33. Certo? E outra coisa muito interessante que a gente pode ver, isso aplica a potência. Então, assim, toda vez que eu dobro a potência, eu acrescento 3 decibéis. Tá? Essa é a primeira regra. Fazendo uma observação aqui, por que os decibéis estão diariamente na nossa vida? Porque nós estamos falando de potência. E na aula anterior, eu bati muito na tecla de sensibilidade da caixa. Né? E a questão da somatória acústica. Então, o que eu fiz até, eu mostrei um exemplo, eu medindo, através do Smart, a somatória acústica entre duas caixas. Né? O que acontece? Quando eu tenho a somatória, quando eu tenho duas caixas, eu tenho uma caixa aqui, e outra caixa. Essa caixa, suponhamos que essa caixa aqui, ela seja essa caixa de 1000 watts e que ela entrega para a gente 100 dB. Eu tenho essa outra caixa também de 1000 watts que ela me entrega 100 dB. Para quem não está habituado a isso, então assim, 100 com 100 vai ser 200. Mas não é assim que se faz a conta. Quando eu tenho um amplificador de 1000 watts, né, e eu dobro a potência dele, que eu tenho 2000 watts, em vez de ser 30, né, 1000 watts é igual a 30 dBW. Tá? 2000 watts é igual a 33 dBW. Tá? Então, quando eu dobro a potência elétrica, eu acrescento 3 dB. Nesse caso aqui, eu tenho duas caixas iguais com a mesma potência, com a mesma resposta, né, a nível de pressão sonora. Então, eu expliquei para vocês na aula anterior que eu coloco o microfone aqui, a 1 metro de distância, ruído pink noise, tá? E vou gerar 1 watt de potência. Então, essa caixa aqui, suponhamos que ela tenha sensibilidade de 100 dB. Então o fabricante especificou essa caixa com microfone a 1 metro de distância, com ruído pink noise, 100 dB. Com 1 watt só. Só que eu coloco 1000 watts.
né? Então, essa que é a pergunta. Se eu coloco 1000 watts, quantos dB essa caixa vai me fornecer? Então, a gente sabe que essa caixa, a sensibilidade dela sendo 100 dB, tá? A sensibilidade, mais a potência, a capacidade máxima dela é de 30 dBW, não é? Então, 100 mais 30 é igual a 130 dB, tá? E daí você vai ver um asterisco aqui nessa resposta que os fabricantes colocam, 130 dB calculado, tá? Isso não é medido. Então, isso é uma informação muito importante que você vai ver lá. Vamos para frente. Então, uma caixa dessa daqui, ela tem 130 dB. Eu tenho uma outra caixa aqui, que é 130 dB. Então, 130 com 130 não é 260. Então, a gente viu na aula anterior que toda vez que eu tenho acoplamento, eu tenho duas caixas juntas, quando elas estão acopladas em fase, quando elas estão têm a mesma curva de resposta, né? Quando eu tenho acoplamento acústico, esse acoplamento acústico ele vai ter uma somatória de 6 dB, tá? São mais 6 dB. Então, isso aqui é acoplamento acústico. Então, assim, uma eu tenho esse acoplamento acústico, eu tenho 6 dB, tá? Agora, Fernando, e se eu vou fazer um projeto que eu tenho mais caixas? Eu quero saber. Então, assim, aqui vai entrar uma grande sacada, tá? Deixa eu até me abaixar aqui. Aqui que começa a porca a torcer o rabo. Porque às vezes você vai lá na igreja, né, ou vai em algum ambiente, e você vê lá que o cliente está usando, olha, mas lá na igreja do fulano, lá na instalação, no show, eu vi ele fazendo som com 2 caixinhas. Ele pode fazer esse som com 2 caixinhas, sim. É possível. É possível ele fazer o som com 2 caixinhas. Agora, como que está saindo esse som? A pergunta é essa. Como que está saindo esse som? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como que está saindo esse som? Né? A gente vai ter nos últimos anos estão mudando as questões de especificações técnicas de produto. Então a gente tem que ficar atento, muito atento à sensibilidade das caixas, saber fazer essa matemática aqui para poder chegar nisso aqui, ó, porque hoje os fabricantes de caixa ativa, eles estão entregando isso aqui, tá? O que a caixa entrega? Porque a potência, por exemplo, se eu tivesse aqui uma caixa, essa caixa aqui, ela tem, deixa eu fechar aqui, ó. Essa caixa aqui, ela tem 100 dB de sensibilidade, tá? 100 dB, 1 watt, 1 metro, pink noise, tá? Se essa caixa aqui, se ela tivesse lá, por exemplo, 97 dB de sensibilidade, tá? Qual que seria a potência final eu aplicando 1000 watts? Qual que seria? Automaticamente, 97 menos 3 vai dar quanto? Se 100 com 30 é 130, 97 com 30 vai ser, fez a conta aí? É só menos 127 dB. Ou eu poderia ter o seguinte, eu posso ter uma caixa que ela tem 103 dB de sensibilidade e ela ser uma caixa, né, de 500 watts.
Qual que fala mais? Uma caixa de 1000 watts de potência, olha, 1000 watts de potência e sensibilidade 100 dB. Eu tenho uma outra caixa que é 500 watts, que é metade da potência, e a sensibilidade 103. Na verdade, estas duas caixas aqui, elas são iguais à resposta final. As duas, elas estão falando a mesma coisa, que são os 130 dB. O resultado aqui. Então, por isso que a potência é relativa. Eu fiz um vídeo esses dias explicando justamente isso aqui. Eu vou até colocar no grupo lá esse vídeo, o porquê que a empresa da qual eu trabalho, ela optou por mostrar o que a caixa realmente entrega. Então, assim, a gente tem que ficar muito... E eu já tinha postado um outro vídeo explicando que às vezes o fabricante ele coloca um valor que você vai medir lá e não é verdade. Aquilo não é o real, aquilo que a gente realmente encontra. Tá? Então, a fórmula matemática para encontrar isso é isso aqui. Tá? Uma coisa importante que é o acoplamento acústico, aqui são 6 dB. Toda vez que eu dobro a potência elétrica, a gente acrescenta 3 decibéis. E eu falei na aula anterior, né, em uma das aulas anteriores, que toda vez que a gente dobra a potência, que a gente queira perceber o dobro, é mais ou menos assim. Você está passando som, e o músico vai lá e fala assim, olha, dá mais um cabelinho. Eu estou perdendo cabelo aqui, gente. De tanto cabelinho que eu dei trabalhando no monitor. Né? Olha, dá mais 50 centavos. Né? E até na descrição eu peguei e coloquei assim, olha, me dá mais 50 centavos, esse som dilata, esse som está veludado, esse som está xoxo, esse som está muito... está estridente. Então essas são formas de uma comunicação, é a forma com que a gente percebe o som. Né? Nas próximas aulas eu vou falar da nossa percepção auditiva, de como que a gente percebe essas frequências e o que é mais importante para a nossa audição. Tá? Então assim, se eu quero, para o ouvido humano perceber que o som dobrou, nós vamos precisar aumentar no fade. Se a gente olhar no fader da mesa, 10 decibéis. Tá? Então eu digo para você que é músico, se você quer que aumente a 50%, pede 5 dB. Né? Se você quer que aumente 30%, né? Acrescenta 3 decibéis do som, né? o técnico. E outra coisa, a gente tem que falar o nome do técnico. Ô Fernando, aumenta para mim, por favor, aqui no monitor, no meu instrumento, violão aqui, aumenta 3 decibéis. Vai ser só eu olhar para a mesa e aumentar ali no fader, tá? Girar o botão. É simples. Então, assim, essa forma de comunicação, ela é muito mais simples, né? Então, partindo da nossa percepção auditiva, né? Partindo da nossa compreensão. Então, assim, para que a gente perceba que o som dobrou, são 10 decibéis. Então, fica fácil. Eu quero que aumente 50%, 5 dB. Olha, eu quero que o som dobre. Aumenta mais 10 dB aí para mim, por favor. Não estou ouvindo nada. Aumenta. Olha, não chegou nada. Mais 3 dB, baixa. Agora é difícil você ouvir músico, né, e técnico baixando o som. Geralmente a gente vai aumentando. Isso é uma característica. Eu vou partir agora para uma... Por que eu fiz isso? Isso aqui é só uma introdução, porque a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Todo mundo que chega para mim, até o pessoal mais que trabalha na área, eu trabalho bastante com o pessoal de loja, instaladores, coisa e tal, e assim, as pessoas chegam para mim, eu trabalho com um projeto todo dia. A primeira pergunta fala assim, Fernando, preciso fazer um projeto, eu sei, quantos decibéis você precisa? Né? Qual que é o volume do som que você precisa, né, para fazer isso, né, lá na igreja? Então nós temos medidor de pressão sonora, vulgo decibelímetro, eu tenho desse aqui,
né? Tem outro tipo de medidor sonoro, né? Medidor de nível de pressão sonora. Agora não adianta você colocar aplicativo de celular, que não funciona, não dá pra gente brincar. Então eu faço assim, ó, qual que é o nível de pressão sonora que você quer para sua igreja? Que você quer para o seu auditório? Então isso, mas eu não sei. Então existe, o que eu uso como referência para eu saber disso, né? O que eu uso? Eu tenho uma pergunta aqui. Fernando, tá. Você falou de dobra, coisa e tal. Tá. Você falou de dobra aqui, né? Você falou de 2 caixas. E para mais caixas? Então deixa eu fazer aqui então. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá bem? Boa sua pergunta. A somatória, né? Então, eu tenho uma caixa 0 dB. Uma caixa 0 dB. Daí, 2 caixas são 6 dB. Eu já provei isso para vocês ali. Então, 2 caixas são 6 decibéis. Por exemplo, eu tenho 2 caixas são 6 decibéis. Só que você precisa de mais som. Por isso que é importante você definir qual que é o nível de pressão sonora que você precisa naquele ambiente. Então, você vai precisar de mais 6 dB. Mas só isso não vai dar, né? Então, 3 caixas, você vai ter uma somatória de 10 decibéis. Lembra que eu acabei de falar agora da nossa percepção auditiva? Você, com uma caixa, você tem um nível X. Para que você tenha a percepção auditiva, né, de que o som dobrou, você vai ter que colocar 3 vezes mais de caixa. Então, você vai ter mais 10 decibéis. Mas eu tenho 4 caixas. 4 caixas são 12 dB. Né? Ou seja, 2 é 6, né? 4 é 12, é o dobro. Daí a gente vai lá, 5 caixas são 14 decibéis que você vai ter de acoplamento. 6 caixas, 17 dB. Daí você tem lá 8 caixas, 18 dB. Né? 10 caixas, 20 dB. Tá? Então, de repente você está fazendo o som com uma caixa, tá mais ou menos. Daí você quer assim, não, eu preciso de mais som aqui. Eu preciso do dobro do som. Né? O dobro do som são 3 caixas. 3 caixas deu 10 decibéis. Mas eu preciso que ele dobre o som, eu preciso de mais caixas. Né? Quantas caixas eu preciso? Você vai precisar de 10 caixas para aumentar. Então é 1, 3 e 10, se você levar em consideração a sua percepção auditiva. Tá? Né? 12, 22, 16, 24 dB, 20 caixas, 26 dB, tá? 24, 28 dB e 32 caixas, 30 decibéis. Então, às vezes, deixa eu voltar aqui para a câmera, quando a gente vai fazer o projeto, que o cliente fala assim, não, 2 caixas dá. Agora, qual que é o nível de pressão sonora? E aonde você quer esse nível de pressão sonora? Como que você quer essa distribuição do som aí? Né? Então, é importante, porque quando a gente vai fazer um projeto em uma área, vamos supor que nós temos aqui, deixa eu pegar a mais grossa, e agora a gente vai para a última regrinha, tá? Então, eu quero 95 dB aqui, tá? Geralmente eu faço os projetos com base em 95 decibéis. Isso aqui é o básico, né? Até porque o meio ambiente hoje no Brasil, né, ele permite que você tenha, né, eu vou falar numa aula, quando eu vou falar de projetos, eu vou falar sobre isso. Então ele permite que você lá fora, você tenha em algumas áreas 65 dB, ó. Tá? 65
dBA. Lá fora da igreja você pode, é permitido 65, né, das 8 da manhã até as 22 horas. Só que isso você vai precisar fazer um projeto. Para quem não assistiu os 10 passos do projeto de sonorização, eu explico bem isso aqui. Então assim, lá fora você pode 65, aqui tem 95. Já existe uma diferença aqui de 30 dB. Isolamento acústico de 30 dB, você vai ter que ter um bloco de concreto mais ou menos dessa espessura, entre 20 e 20 e poucos centímetros. Para quê? Para que esse som que está aqui em 95 não vá lá para fora. Só que aqui, se essa igreja, se esse auditório tem uma janela aqui, já era, já está ultrapassando ali, né? Para a gente ficar hoje dentro das normas é muito complicado. Então, eu vou falar muito sobre o projeto numa aula específica. Então, assim, se você tem 95 aqui dentro, lá fora, né, a prefeitura vem e vai querer vai aferir isso aqui 65. Então você tem que isolar 30 decibéis. Então você tem que se preocupar isso aqui, projeto acústico, isolamento acústico, tratamento acústico, que numa outra aula eu falo sobre isso, tá? Então nós temos 95. Só que você tem a tua caixa, ela tá aqui, ó. Você tem uma caixa aqui e uma caixa aqui. Essa caixa aqui é a nossa mesma caixa de 130 dB. Tá? Como elas estão distantes, você não tem aquela somatória acústica de 6 dB aqui, porque uma está em cada lado. Tá? Agora, quanto de som está chegando aqui? Ó? Sendo que a minha igreja ela tem 20 metros de distância. Tá? Então assim, em 20 metros, quantos dB eu tenho de perda? A pergunta é essa. Eu estou lá a 20 metros, eu quero saber quantos dB eu vou perder. Tá? Então, nós vamos voltar para cá. Eu vou abrir isso aqui. Daí eu vou mostrar as fórmulas matemáticas para você. Tá? Então, para nível, né, de potência, né, tá aqui, ó, dBW é igual a 10 vezes log de potência sobre 1. Aqui é de potência. Para intensidade acústica é a mesma coisa. Agora, para pressão acústica, pressão sonora, né, para nível de pressão sonora, o fator multiplicador aqui, ó, então, dBSPL é igual a 20 vezes log de potência sobre 1. Né? Então, vamos pegar essa fórmula matemática e vamos voltar aqui para a tela? Voltei para a câmera aqui. Então, a fórmula matemática para encontrar aqui, né, eu tenho duas caixas de 130 aqui, tá? Só que eu quero saber a 20 metros quanto que chega de som lá, a 20 metros. Então, o que é a fórmula matemática? É delta SPL, deixa eu começar aqui, ó. Delta SPL é igual 20 vezes o log, né, de D. Eu gosto de trabalhar com D de distância sobre 1. Então assim, qual que é a distância que eu tenho aqui, tá? Então, delta SPL é igual 20 vezes o log, né? Qual que é o log de 20? Qual que é o log de 20? A gente não sabe o log de 20, se a gente for procurar lá, ó, é assim, ó, o log de 20 é igual a 20. O 20 eu posso dividir por 10? Posso, né? Vai dar 2. Então, eu tenho log de 2? Tenho. Então, isso aqui, 20, ele vai ser... Qual que é o log de 10? Aqui é o log de 10 mais o log de 2. O log de 10 eu sei que é 1, tá? O log de 10 eu sei que é 1, mais o log de 2 que é 0,30, tá? Então, o log de 20 é 1,3, 1,30. Então, delta SPL é igual 20 vezes 1,3,
vai dar 26 dB, tá? Então, mas calma. Então, assim, eu preciso achar o log de 20, tá? E aplicar a fórmula matemática delta SPL vezes é igual a 20 vezes o log de D. Então, delta SPL é igual a 20 vezes 1.3, que é o log de 20. Então, dá 26. 20 vezes 1.3 dá 26. Então, em 20 metros, eu tenho menos 26 dB. Tá? Então, se eu tenho aqui 130 dB menos 26, é igual a quanto? 104 dB. Então vai estar chegando a 20 metros, 104 dB. Isso aqui é bom ou é ruim? A gente não está especificando 95? Então, se a minha caixa ainda está entregando, tá, 9 dB acima do meu especificado, isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Se eu tiver duas caixas que me entreguem isso, é muito interessante. Não é mesmo? Você não acha interessante? Agora, quando eu fizer a pergunta para você a respeito disso, agora você já tem uma resposta boa para me dar. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deixa eu ver se ele... La pergunta... Entendeu, pessoal? Agora eu vou achar uma imagem aqui que eu tenho com relação a posicionamento. Né? A gente tem que se preocupar bastante. Eu vou falar agora de uma questão de posicionamento. A nível de posicionamento, tem uma coisa muito importante que nós temos que observar. Vou usar deixa eu puxar uma imagem que eu tenho aqui que vai ficar bem fácil de vocês entenderem onde eu quero chegar. Porque muitas vezes você coloca uma caixa que ela está mal posicionada e o som na frente da caixa fica muito alto, fica muito agressivo. Né? Deixa eu abrir aqui agora para vocês. Tela. Aqui. Tela. Aqui. Ó. Então, se eu colocar essa caixa aqui, o som fica muito alto, né? Para as pessoas que estão aqui. Ele fica bom para quem está aqui e fica baixo, ou praticamente bom. Né? Agora, aqui em cima só se ouve som refletido, porque olha, digamos que essa caixa aqui tem uma cobertura de 90 por 70, 60, o driver dela. Então assim,
além de a gente ter uma perda em distância que a gente acabou de ver aqui só pega som refletido. Daí deixa eu só mudar essa imagem aqui, deixa eu diminuir ela um pouquinho para mostrar onde fica o técnico de som. E aqui o que se ouve? Geralmente o técnico de som ele fica aqui ou aqui embaixo do mezanino, nas igrejas principalmente. Agora ultimamente que está mudando. Então assim, esse é o lugar ideal para a gente colocar essa caixa? Né? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Tá? Onde colocarmos a caixa. Então agora você sabe o que é acoplamento acústico, você sabe a dobra de potência elétrica, você sabe quanto que se perde, você sabe calcular quanto que o som ele vai perdendo, que é a lei do inverso do quadrado da distância, o nome dessa regra, né, dessa lei. É uma lei, é da física isso, não sou eu que criei. Né? Então, a lei do inverso quadrado da distância, ela utiliza dessa fórmula matemática aqui. Delta SPL é igual a 20 vezes o log de distância sobre 1. Tá? Então, a partir de agora, a gente começa a ter elementos para projetar um sistema de som. Você já sabe o nível que você tem, né, que você quer, que você precisa. Você já tem em consideração aqui, você tem uma caixa, nós não escolhemos ainda a caixa, mas você tem dados aqui, porque eu venho trabalhando com esses dados durante essas aulas, para que você possa começar a fazer um projeto de sonorização para esse ambiente. Tá? Então assim, hoje a gente viu então, fizemos uma revisão matemática, a gente soube interpretar melhor a nível de decibéis, como que se usa essas três regras básicas, né? Dobra de potência, dobra acústica, perda em distância, a nossa percepção auditiva. Então, a partir daqui, você consegue, a partir de agora, você já consegue identificar, saber a diferença com base na sensibilidade da caixa, né? A potência que entrega, qual que o fator mais importante? A potência, o que a caixa entrega, né? Até porque o mercado está mudando, ele está fornecendo informações de nível de pressão sonora, como que isso se entrega. Na parte de loudness, que eu vou falar numa aula futura, daí eu vou explicar o porquê, diferença, questão de grave, né? A diferença de curva A, de curva C, de curva D, né? De curva Z, que os fabricantes estão informando agora, a curva Z, né? A resposta da minha caixa é de 130 dB, curva Z, de tantos dB a tantos dB. Né? Então, isso vão ser informações que a gente vai estar passando nas próximas aulas. Tá bom? O que eu tinha para passar para vocês hoje é isso aqui. Eu me comprometi. O Leopoldo, Dizinho. O Gledson tá ali, Dizinho. Leopoldo, qual que é a distância mínima que você usa para a caixa de delay? A gente vai partir para uma outra aula, né? Isso aí quando a gente vai calcular os delays, tá? O que eu precisava é deixar isso aqui muito bem claro para vocês, para que não haja dúvida, porque agora a gente vai ter aqui que escolher o tipo de caixa, altura, posicionamento de caixa, aonde colocar o delay. Existe uma distância crítica, né, que a gente deve colocar. A partir de que momento a gente coloca a caixa de delay? A gente chama isso de distância crítica. Ângulo de cobertura, acoplamento entre caixas. Eu acabei de falar para vocês aqui o que é acoplamento, né? Acoplamento acústico, mas daí vai ter outros tipos de acoplamento, acoplamento de fase, posicionamento. Daí vai entrar a parte de processamento que nós já vimos, tá? O Serginho da Califa, pô, bacana, certo? Pô, Luiz Fabiano, legal. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá? Um forte abraço, muita paz e como eu sempre digo para vocês, que Deus esteja conosco, que a gente possa trocar informação, né? É uma alegria para mim estar podendo trocar
ideias, encontrando vários profissionais a nível de Brasil, conversando. Isso é muito jóia, é muito gratificante. Pessoal, aqui, para que você que não fez ainda, que não está no grupo do Telegram, que não clicou aqui, ó, se inscreva aqui embaixo. Provavelmente amanhã, né, eu vou fazer um outro vídeo para dar continuidade disso aqui, tá? Mas de qualquer forma, os próximos dias eu vou estar colocando, né, eu vou estar fazendo alguns trabalhos, vou estar fazendo um alinhamento amanhã, depois de amanhã. Então vou passar alguns vídeos, algumas dicas de como você fazer alinhamento e aplicando tudo isso aqui, tá bem? Tudo de bom, muita paz, que Deus nos abençoe a todos, e que tenhamos sucesso em tudo aquilo que a gente for fazer, tá bem? Fique em paz.